Agora, eu ouvi dizer que tem um procedimento, não sei se existe ainda, que é aquele o tal do anel. Como é que existe isso? Põe um anel no estômago? Sim. Há alguns anos, o anel já tem mais ou menos uns 8 anos que ele está em desuso, né? O anel, acreditava-se que o anel era o principal fator que favorecia o emagrecimento dos pacientes, né? Tanto que os pacientes que tinham anel, eles tinham muito vômito. O anel ele era colocado na entrada, pode voltar uma outra página? Onde tem esse aqui? Não, esse é o balão. Esse é o balão não, essa é a banda gástrica, né? Não, vamos falar dela também. Volta mais um. Mas hoje um dos problemas do anel é exatamente aqui. Esse aqui? Então nós tínhamos... Dá um zoom aqui, fazendo favor. Então, nessa entrada do estômago, colocava-se um anel que restringia ainda mais a entrada dos alimentos. Sim. É um anel mesmo, né? Um anel circulava o estômago, mas um dos problemas do anel era a dificuldade do paciente engolir, né? Então, o paciente às vezes emagrecia, mas com uma má qualidade de vida. Meio que forçado, porque não descia. Não descia. Então, por exemplo, e dava refluxo, inclusive. A gente vai falar muito sobre refluxo. Muito vômito, né? Então, os pacientes que têm anel, hoje ainda existem muitos pacientes que estão aí com anel. Então, um dos grandes problemas deles é o vômito. À medida que nós passamos a não usar o anel, com a laparoscopia, a gente conseguiu desenvolver uma técnica que não precisasse o anel e que favorecesse a perda de peso, resolver esse problema. Então, hoje os pacientes, igual o Fábio colocou, ele come de tudo, né? Os pacientes com anel têm sério tipo de frango, carne de frango, não conseguem comer. Agora, essas pessoas que já têm um anel, é possível trocar a técnica? Por exemplo, agora eu quero tirar o anel, eu quero fazer uma outra técnica para manter. Hoje a indicação de retirar o anel é apenas nas complicações do anel, né? O anel ele pode apertar muito o estômago, ele pode causar algumas úlceras no estômago, então apenas nas complicações é que deve ser retirado o anel. Porque não mexer naquilo que está ganhando, né? Finalizando aqui os equipamentos, doutor, nós temos algum outro equipamento? Eu estou vendo esse negocinho aqui, o que é isso aqui? Nós temos, esse aqui é um equipamento, talvez uma das maiores tecnologias que nós temos na cirurgia videolaparoscópica. Esse aqui, né, doutor? Vou mostrando aqui enquanto você está pegando. Essa tecnologia, há um tempo atrás, todo o tecido, vamos supor, você tinha uma artéria ou uma veia que você precisava de cortar, então você tinha que ligar a veia de um lado e ligar do outro, né? E aí cortava ao meio. Então essa tecnologia hoje, ela permite que você feche, né? E você acione um botão que vai fazer uma espécie de cauterização da artéria e da veia, sem haver a necessidade de você ligar essa artéria. Isso é a quente? Ou não? Isso é ultrassônico, isso é um bisturi ultrassônico, né? Essa tecnologia hoje permite, então, você fazer todas as operações dentro sem ficar ligando e cortando. Quer ver? Ó, isso, ele está mostrando a pontinha, fecha fazendo favor, só para o pessoal de casa ver. Olha. Aí dá uma cauterizada. É como se fosse a chapinha da mulher que ela usa no cabelo. Isso, mais ou menos. Só que não corta o cabelo. Tô falando que eu sou inteligente, eu falo coisa que é como se fosse a chapinha. Só que quando você aciona, se você colocar um tecido, vamos pôr o meu dedo aqui, acionou, ele parte o tecido em dois. Então com isso você consegue, essa parte é quente. Então essa partezinha é quente. E eles funcionam como se fosse ondas em alta frequência, então secciona o tecido. Qual que é a vantagem? Não há sangramento. Entendi. Então uma cirurgia de redução gástrica não sangra nem para limpar uma gazinha. Entendi. Então no procedimento você usa os dois. Extremamente limpa. Você usa os dois no caso ou usamos os dois. Ou outro? Usamos os dois. Né? Então, por exemplo, para posicionar os grampeadores para cortar, então a gente liga as artérias e veias próximas ali com esse aparelho, né? E em seguida nós fazemos o grampeamento. Tá. O senhor, como profissional da área, a gente está finalizando o nosso bate-papo aqui, que está muito legal. Eu não me recordo a gente ter falado muito disso, mas para quem que o senhor recomendaria essa cirurgia? Assim, porque é uma coisa muito agressiva, apesar da tecnologia, não deixa de ser agressivo, né? Partir um pedaço do corpo. No Twitter para isso, dizendo assim, se o índice de massa corpóreo tem que ser superior ao 40, que seria já... Sim, acima dos 4. Como que a gente calcula o índice de massa corpórea? Só para as pessoas saberem, você pega o peso e divide o peso pela altura ao quadrado. Então uma pessoa que tem 140 quilos e 1,65 m, então você vai dividir 140 por 1,65 ao quadrado. Então vai dar aí 41, 42 de MC. Então o índice de massa corpórea acima de 40 é considerado obesidade mórbida e está indicado o tratamento cirúrgico, né?
Obviamente, o paciente, quando ele vem ao consultório, quase sempre ele já passou por um período de tratamento. Então, nós consideramos que tem que ser uma obesidade estabelecida nos últimos 5 anos, ele tem que ter tido obesidade, e que nos últimos 2 anos ele fez um tratamento e não teve sucesso com esse tratamento. Então, se o paciente chega ao consultório com índice de 42, mas ele nunca tratou, então nós encaminhamos esse paciente para um endocrinologista, para uma nutricionista da equipe, que vai tratar esse paciente durante 2 anos. Então, se esse paciente ele não tem sucesso com o tratamento, então ele é um candidato à operação. Isso é muito legal ouvir o senhor dizer isso, porque eu sou profissional da área, quer dizer, o senhor poderia sair fazendo cirurgia, igual o pessoal da cirurgia plástica, fazer cirurgia a 3x4. Claro. Quer dizer, isso aqui é o último caso. O último recurso, né? Obviamente, esse paciente também ele tem que passar pelo crivo do psicólogo. Claro. Nós temos alguns perfis de pacientes, psicopatas, né? Pacientes, por exemplo, uso abusivo de álcool. O álcool é um grande problema da cirurgia da obesidade. Né? Por que seria, doutor? Porque o álcool ele é extremamente calórico, né? Então a pessoa opera, mas usa muito álcool, bebida destilada, né? Então ele pode não ter o sucesso da operação. Sim. O que é sucesso da operação? Nós consideramos, se ele conseguir perder mais de 50% do excesso de peso, já é um avanço. Né? Agora, tem pacientes que não têm a massa maior do que 40, mas possui algumas complicações como diabetes, triglicérides. Exato. Essas pessoas também são aconselhadas a fazer a cirurgia? Então, hoje, os critérios da indicação, pacientes com IMC entre 35 e 40, ou seja, mais de 35, e esse paciente apresenta os problemas da obesidade principais, colesterol, diabetes ou hipertensão, não precisa ter todos, um desses, problemas de joelho, né? A apneia que foi colocado. Então, esses pacientes com IMC acima de 35, eles se beneficiam pela operação. Tem algum limite de idade? Existe. Né? Normalmente, nós operamos entre um limite de 16 anos até os 60, 65 anos. Né? Casos fora esses limites, tem que ser realmente muito bem avaliado. Muito bem avaliado, né? Uma última pergunta para a gente encerrar. Um telespectador nosso, né, que fez a cirurgia, mandou uma pergunta e falou assim que o pior dessa cirurgia é o cheiro do cocô. Quer dizer que o cocô fica insuportável. Por que acontece? Eu não vou falar que esse telespectador é o Fábio Gato. Eu não vou falar, Não era para falar mesmo, não. Você falou. Bom, então assim, realmente isso aconteceu, né? Houve uma época, né, em que se fazia uma cirurgia que chamava derivação bilodigestiva. Era uma derivação muito agressiva, né? Era uma técnica que o paciente, querendo ou não, ele emagrecia, né? Mas tinha um grande inconveniente que era o aumento de frequência evacuatória. Então ele ia no banheiro 4 a 5 vezes. Isso porque o caminho era mais rápido? Mais rápido, é como se fosse exagerado, né? Você ligasse o estômago na saída, na portinha como você colocou. Então, essa operação, realmente o paciente emagrece, mas a qualidade de vida... Ele emagrece, mas fica sozinho pro resto da vida. Mas uma coisa que eu não entendi, o odor se deve ao quê? Porque a pessoa vai muito ao banheiro, mas por que esse odor? Porque os alimentos, eles não eram digeridos, então eles já chegavam já no intestino final sem digestão. Então, isso leva a fermentação, né, e eliminação de gases. Esse é o grande problema. Mas essas técnicas, elas já foram praticamente abandonadas, né, em detrimento dessas técnicas novas. O bypass gástrico, né, onde a qualidade de vida do paciente... Até da família do paciente também, né, doutor? Porque ninguém Sem merece, dúvida, né? Só mais uma pergunta. Uma cirurgia dessa particular, gira em torno de quanto, doutor René? Olha, hoje o caro dessas operações é exatamente o que nós estamos falando isso aqui, ó. Né? É o grampo que nós gastamos aqui. Os grampos, né? Um grampeador hoje, uma carga dessa hoje, porque infelizmente o Brasil ainda nós não temos uma produção nacional. Né? Isso aqui, todos esses equipamentos, eles são importados, né? E essas cargas giram em torno de R$1.000 cada carga. Uau! Né? Além das cargas, nós usamos às vezes 6, 7 cargas. Além dessas, levam as tesouras. Esses materiais também, né, onde nós utilizamos, isso aqui tem custo. E o próprio serviço, né, porque não é qualquer médico que opera. Ele estava falando para a gente agora há pouco, no intervalo, que, por exemplo, num universo de 50 cirurgiões que trabalham com a cirurgia bariátrica, 10, 15 trabalhariam com essa técnica. Quer dizer, isso é reutilizado ou é uma vez só? Uma vez. Né? Por isso também o custo. Exato, há 2 semanas... Todos esses são utilizados uma vez só? Uma vez, são descartáveis. Isso aqui você joga fora? São descartáveis. Por isso que é tão caro. Exatamente. Todos os materiais.
Porque Mas não dá para aproveitar não, doutor? Esse está parecendo tão novinho. Hoje, dá para enfiar umas 5 barrigas a mais. Hoje o importante que eu falo é a segurança do procedimento. Né? Então, mas não tem a questão da esterilização, equipamento médico? Existem, mas você nota que esse aparelho ele tem muitas reentrâncias, então é praticamente impossível esterilizar esse material. Né? Visando a mesma a segurança do paciente. Né? Hoje nós visamos a segurança. O procedimento ele tem que ser extremamente seguro. Tanto que hoje a taxa de mortalidade da cirurgia bariátrica por laparoscopia em serviço de referência ela é muito baixa. Uau. Né? Existe um mito, né, que a cirurgia morre. Uma cirurgia muito comum, que é a cirurgia de pedra na vesícula, né, que as pessoas fazem muito. No serviço de referência hoje a taxa de mortalidade é a mesma. Em dados atuais, em torno de 0,2%. Uau. Né? Isso por essa técnica? Por essa técnica. 0,2%, 0,25%, 0,3%. Então nós estamos falando o quê? De uns 50 pau, 50 mil reais? Menos. A cirurgia sai menos. Né? A cirurgia hoje ela é em torno de 25 a 30 mil reais esse procedimento. Para mudar a vida do cara vale a pena, né? É um investimento. Né? E o SUS, pelo SUS nós fazemos. O SUS ainda autoriza as cirurgias abertas, né? Ele não autoriza essa? A videolaparoscopia não. Existem projetos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica com o intuito de nós favorecermos aos pacientes do SUS essa tecnologia. Né? Mas a própria cirurgia aberta, que utiliza grampeadores, também é uma cirurgia cara. Né? Nós utilizamos na cirurgia aberta grampeadores, não são essa tecnologia, mas é muito parecido. Sim, agora diante de tantas opções, eu conheço pessoas que têm aquele sonho de fazer a cirurgia, mas sempre tem aquela insegurança. Será qual que é mais indicada para mim? Porque são muitas opções. O que você poderia dizer para esses pacientes que têm vontade de fazer e muitas vezes se sentem inseguras, até em relação assim, qual será que eu devo fazer? Por que tantas opções? Qual é melhor para o meu caso? Técnica, né? Eu digo aos pacientes que nos procuram, eles sabem mais do que o próprio cirurgião. Hoje com a internet, né, nós vemos que eles através das redes sociais, eles se informam muito, e com os próprios outros pacientes também. Primeiro é procurar um cirurgião que tenha conhecimento técnico, que tenha formação, que participe de uma sociedade que se estude a cirurgia bariátrica. Né? A cirurgia bariátrica ela está caminhando para uma especialidade. Né? Então, procurar um cirurgião qualificado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que ao procurar um cirurgião qualificado, que essa pessoa ela não tenha vergonha, não tenha medo de fazer as perguntas para esse cirurgião. E até mesmo pedir indicação de um outro que tenha feito a cirurgia. Claro. Eu digo muito, o paciente ele não tem que ter vergonha de me perguntar, ele não é desconfiança. O cirurgião que ele é bem qualificado, ele vai responder todas as perguntas. Né? Outro ponto importante é fazer a cirurgia com o cirurgião que executa esse procedimento a cada dia. Cirurgia é um ato de costura. Quanto mais você faz, mais qualidade você tem no seu resultado. Né? Então eu digo, o cirurgião que faz pelo menos 100 procedimentos por ano, esse é um cirurgião qualificado. É muito mais do que um cirurgião que faz apenas 10 operações por ano. Então, deve procurar um cirurgião que faça isso todos os dias. Isso é um ponto muito importante. Né? E eu queria só saber também, os planos de saúde, eles estão já cobrindo esse tipo de procedimento? Sim, então, como nós comentamos, né, a partir de janeiro do ano passado, né, as operadoras, a ANS, ela obrigou as operadoras de saúde a autorizarem essa tecnologia na cirurgia da obesidade. Tá? Então isso vem... Mas um ganho para a população. Um ganho para a população, sem dúvida. Maravilha. Doutor René, a gente quer te agradecer, foi muito bom. Como é que fala seu sobrenome mesmo? Berindoag. Berindoag, eu fico com medo de falar e errar. Muito bem, a gente agradece bastante, esclarecedor, a sua conversa com a gente, e a gente espera que isso tenha trazido um encorajamento, né, àqueles que necessitam, porque isso, como eu disse antes, isso não é para estética, aqueles que necessitam de fato, né, de melhorar a qualidade de vida e de ajudarem a sua saúde, procurarem os profissionais aí na sua região, na sua cidade, que podem te servir, porque nós estamos sendo transmitidos para o Brasil inteiro, então não só de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte você tem um bom referencial, como é o caso do doutor aqui. Informações, inclusive, o doutor pode entrar em contato com a nossa produção e você terá todas as informações. Isso aí, obrigado, doutor René.